Olá, sejam todos bem-vindos. Segunda-feira, dia 1º de fevereiro, nós estamos ao vivo para começar a partir de agora mais um debate esportivo. E é claro que você é o nosso convidado especial nesta noite, você que tem sempre um encontro marcado, que fica aí na frente da TV esperando para saber todas as notícias da cidade de Rio Claro e região. E é claro que o nosso programa hoje está recheado de atrações. Nós vamos vir mostrar para vocês toda a cobertura do início do Campeonato Paulista, tanto de Rio Claro como do Velo. Tem ainda as informações do basquete com o NBB. É claro que a gente quer a sua participação. Todo mundo já está com o celular aí? Todo mundo já pegou o celular na mão? Quero o seu WhatsApp a partir de agora, 994644958. E olha, gente, tem sorteio hoje, tá? Então você pode começar a mandar aqui, quem quiser participar do sorteio, tem sorteio do Mundo da Bola, tá? Você que gosta de bater o seu futebol aí, que gosta de confraternizar com os amigos, aquele momento de descontração depois do trabalho, o Mundo da Bola hoje vai sortear para vocês 1 hora de futebol lá no campo deles, que é show de bola, viu, gente? Com toda a infraestrutura, você monta a sua equipe e vai para lá participar do futebol durante 1 hora. Então mande as mensagens a partir de agora e nós vamos sortear também, gente, 5 pessoas que vão ganhar um par de ingressos, tanto para o sábado, como para o domingo, como para a terça-feira de carnaval, para acompanhar o desfile das escolas de samba com cobertura total da TV Claré. Então você participa do sorteio do Mundo da Bola e também concorre a ingressos para o carnaval. Nós vamos sortear 5 pessoas e cada pessoa vai levar para casa 2 ingressos para os 3 dias de desfile. Bom, recadinho dado, vou dar boa noite para os meus companheiros que já estão aqui comigo no estúdio. Reginaldo Bottolin, bem-vindo, ótima segunda-feira para você. Um minutinho, Vlada, só tô mandando o meu WhatsApp também, porque é muito sorteio nesse programa hoje, meu Deus do céu. Também quero ganhar, né? Boa noite para você, Vlada, boa noite, Ivo, boa noite a todos. Entramos em fevereiro, carnaval chegando, os tamborins já estão aquecendo, né? Já estão sendo aquecidos, né? Vejo aqui o Ivo Rosalém já está se aquecendo aí para começar o carnaval, né? E você também, né? Vai acompanhar o carnaval aqui na TV Claré, que vai passar ao vivo. Começa no sábado e vai parar só na terça-feira à noite, né? Toda a cobertura do carnaval aqui. A Vlada já adiantou, né? Final de semana recheado de informações, estreia do Rio Claro, estreia do Velo Clube, o basquete que joga amanhã também, né? E o meu destaque, né? Além de todos esses daí, é parabenizar o pessoal lá do time de futebol do Paulinho da Ons Corning, né, que representou Rio Claro, né, nesse final de janeiro no Campeonato Internacional do Interior Paulista. É um campeonato que acontece em São João da Boa Vista. Olha só, ele foi com a categoria Sub-14, Sub-16, Sub-18 e saiu de lá com o Sub-18 com vice-campeonato. Né, fez lá um partidaço, jogou um campeonato, saiu invicto, perdeu nos pênaltis. Então aí um grande abraço ao Paulinho e todos os seus atletas, né, que representaram Rio Claro nessa Copa Internacional aí. Além do Reginaldo Bottolin, já está aqui também do meu lado, Ivo Rosalém. Oi, Ivo. Boa noite, Vlada. Boa noite aos nossos telespectadores. Um abraço ao nosso amigo Reginaldo, companheiro de programa aqui, né? Não é mais de bancada, né, Reginaldo? É. Aliás, eu sinto falta daquela bancada obsoleta, claro, ultrapassada, né, dona Merlene? Mas quebrava um galhão, não, Reginaldo? Quebrava. Tem hora que a gente quer dar uma batida nela. Dar um murro na mesa e tal. Fora a barriga também ficava escondida, né? Mas, enfim, é o seguinte, uma segunda-feira com gols, né? Pra gente mostrar, pra gente rever, pra gente comentar. O que eu sempre gostei mais nos nossos programas semanais aqui de futebol, de esporte, é mostrar gol para o telespectador e comentar a respeito do que houve nos jogos. É uma delícia a gente fazer a repercussão e finalmente teve largada o Campeonato Paulista, tanto na Série A1 com o Rio Claro, como também na A2 com o Velo. E a gente vai falar muito a respeito desses jogos e dos próximos no programa de hoje. Muito bem, olha, para abrir o nosso programa, nós vamos na sequência dos acontecimentos deste final de semana. E no sábado, a gente vai começar pelo Rio Claro Futebol Clube. No sábado, no Chimitão, 9 horas da noite. Mas que horário esse jogo, hein? Difícil, viu? Olha, 9 horas da noite foi difícil pra gente sair de lá. Que hora você saiu de lá, Ivo? Tudo tem seu 11h40. Já era quase. Mas tudo tem seu lado positivo, né, Vlada? Exatamente. O sábado fica guardado até uma certa hora. É bom também. Mas a gente vai começar pelo Rio Claro, que recebeu o Capivariano. E olha, muita coisa rolou nesse jogo e a gente vai acompanhar a partir de agora.
E o Rio Claro chegou acelerado. No primeiro minuto, cruzamento de Índio e Romarinho quase abre a contagem no Chimitão. Na sequência, Chico não falha e de cabeça faz o primeiro. Pode comemorar, torcedor. 1-0 Rio Claro. O capivariano, atordoado ainda pelo gol de Chico, vê Romarinho de perna direita ampliar na sequência. Passou tão rápido que ninguém viu. A zaga falhou e Pedro Henrique aceitou. 7 minutos e 2-0 Azulão. Buraco na defesa do Galo Azul, mas o furo do adversário é maior. Quem não falha é Samuel aos 43 minutos. Bola cruzada da direita para ele subir sozinho e descontar antes do intervalo. Rio Claro recarregou a bateria no vestiário e voltou com a mesma velocidade do começo da partida. Oliveira puxa o freio de mão de Índio na grande área. Pênalti. Quem vai para a cobrança é ele mesmo, camisa 9, Índio e Pedro Henrique frente a frente. Mas o atacante perde a chance de liquidar o jogo. Bate mal, muito mal. O Rio Claro vai diminuindo a marcha em campo, perde o toque de bola e o capivariano aciona o rolo compressor. Precisou de pouco tempo para Maguinho chutar rasteiro e deixar tudo igual. O adversário descobre o caminho pelas laterais e é pela esquerda que quase vem a virada. Já nos acréscimos, Rodolfo dá a última acelerada rumo ao gol de Lucas, que faz grande defesa e salva a pátria dos donos da casa. O que o Rio Claro sobrou em ataque e marcação no primeiro tempo deixou a desejar na etapa complementar. Diante da deficiência dos donos da casa, o capivariano arrancou mais que o empate, arrancou também os 3 primeiros pontos do Azulão na tabela. E não tem o que se lamentar, a gente tem que pontuar. Então, quem sabe esse ponto que a gente pontuou hoje, lá na frente vai nos ajudar. Então é só descansar e já pensar no próximo jogo. Tivemos uma chance para liquidar o jogo, infelizmente perdemos o pênalti, aí te dá mais um ânimo para o adversário, mas acho que no todo, pelo que a gente fez de última hora, e são garotos ainda, eu acho que jogamos de igual para igual para o time experiente. Tá, então, esse foi o Rio Claro e o Capivariano, 2-2. Olha, torcedor, antes de começar esse jogo, as notícias já começavam a chegar para nós da imprensa. E a gente conversa muito fora daqui também, né, Ivo, Reginaldo, com os nossos companheiros também de outros veículos de comunicação. E nós tínhamos uma séria preocupação que o Rio Claro poderia tomar uma goleada do Capivariano. Chegou lá, o Rio Claro foi com tudo para cima e fez 2-0. Eu falei, opa, a história pode mudar. Só que, né, Ivo, acabou cedendo o empate porque nós não tínhamos jogadores no banco. Tem duas maneiras de analisar esse jogo aí, principalmente o resultado, né? Se você considerar tudo que nós pensamos, tudo que nós chegamos a pensar antes da bola rolar, porque é o seguinte, gente, quando começaram a se tornar oficiais as informações de que o Rio Claro iria totalmente remendado a campo para a partida de estreia, sem boa parte dos seus principais jogadores, aqueles que foram contratados para serem os titulares da equipe, que treinaram para isso na fase de preparação, e a gente viu a relação de atletas disponíveis para o jogo, eu tive a mesma sensação na Vlada. Falei, bom, o Capivariano é um time motivado, a cidade de Capivari abraçou o futebol, né, depois que subiu à primeira divisão, arrumaram o estádio, injetaram grana na equipe, todo mundo quase ajuda o Capivariano lá em Capivari. Eu falei, eles devem ter montado um time certinho. E o Rio Claro, com esses problemas todos, está arriscado sim a tomar uma goleada na estreia no Chimitão. Mas aí acontece que a bola rolou. Eu não gosto muito de usar essa palavra, principalmente para o futebol, mas ela cabe bem. O Rio Claro começou o jogo com uma volúpia surpreendente. Uma marcação exercida pelos garotos, né? A exceção de alguns outros mais experientes que ainda puderam estar em campo, mas o Rio Claro marcando muito, uma velocidade, imprimindo uma velocidade de ataque. Fora do comum, né, Ivo? No adversário, tanto que aconteceu o seguinte, o Capivariano sim foi surpreendido, com 7 minutos de jogo, o Rio Claro fez 2-0. Quer dizer, aí o jogo caiu no colo do Rio Claro, os problemas ficaram para trás, porque o placar
tornou-se favorável pelo aquilo que o Rio Claro apresentou no começo do jogo. Mas a gente sabia da dificuldade da sequência da partida, né? Nós prevíamos tudo isso, o time estava correndo muito, estava adotando aquele famoso sistema de marcação do vai e vem, todo mundo voltando para marcar, todo mundo jogando na base da velocidade. E aí, 3 jogadores de linha no banco de reserva. Com todo respeito, nem no futebol amador você pode ir para um jogo com 3 jogadores de linha no banco. Quer dizer, o adversário olha seu banco de reserva lá e fala, escuta, o que está acontecendo? Isso aí é time de A1? Não inscreveu o jogador? Aí houve a justificativa de que teve um monte de problema com as federações de outros estados que dificultaram as transferências. A gente sabe que não é fácil mesmo, só que esse negócio aí já virou corriqueiro no futebol, ainda mais na era da informática. As coisas precisam andar, gente. Ficaram de fora da inscrição jogadores que estão há 2 meses treinando no Rio Claro. Não é que eles chegaram na última semana, aí faltou um documento daqui, uma certidão dali. 2 meses no Rio Claro. E os caras acabaram não sendo inscritos. Quer dizer, olha o prejuízo para o seu Reis aí, que montou o time, que trabalhou o time durante mais de um mês e de repente teve que escalar a garotada em campo. Então, analisando por esse ponto de vista, o empate foi lucro. Agora o jogo estava na mão. 2-0, né? Você tomou aquele gol no finzinho do primeiro tempo, deu uma balançada, animou o adversário, só que volta para o segundo tempo, olha a sorte sorrindo, um pênalti. Começa o jogo no segundo tempo, o Rio Claro tem um pênalti. E o coitado do Índio, falo coitado porque ele é jovem e é difícil jogar muita responsabilidade nele, mas ele bateu muito mal. Ele estava arrasado, Ivo. Ele estava arrasado. Eu imagino. Conversei com ele no final do jogo. Aquilo definiria o jogo. O 3-1 na virada do segundo tempo fortaleceria o Rio Claro e mesmo sem opções no banco de reserva, mesmo com desgaste físico, que a gente percebeu nitidamente, eu acho que o Rio Claro teria faturado e teria somado 3 pontos importantíssimos no campeonato. Então, lamento porque o jogo estava na mão do Rio Claro, mas também tenho que dizer que, olha, era uma preocupação do tamanho do, sei lá do quê, do mundo, porque o Rio Claro foi destruído praticamente para campo, com toda a sua espinha dorsal comprometida com esse problema burocrático que a gente espera que se resolva já para a segunda rodada, porque vai ser uma partida mais difícil que a outra. São 15 jogos no campeonato? Exatamente. Quer dizer, você marcar bobeira numa rodada, você perde 7, 8% da competição, né? O Romarinho falou, não tem que lamentar, esse ponto pode ajudar a gente. E os outros 2 que foram embora que podem fazer falta lá no final. Tem que lamentar sim. Mas enfim, olha, Reginaldo, gostei do público no Chimitão. Sim. 1.000 pessoas, 1.081. 1.081 é pouco para a primeira divisão? É sim. Só que eu estava com medo que a coisa fosse pior, pelo valor do ingresso. Lembra que eu falei aqui na televisão? 400, 500, 600 torcedores, era o que eu pensava que poderíamos ter pelo valor do ingresso. Mas a torcida do Rio Claro apoiou, acreditou, foi lá. Tomara que esse público cresça e o time tem muito a melhorar. Fortalecido, recomposto, completo. Esse time do Rio Claro, eu gostei da pegada e da velocidade para essa competição. Em relação ao ingresso, né, Ivo, foi de bom senso a diretoria baixar. Mas abaixou muito em cima da hora. Talvez teríamos mais público no Chimitão. O Gilson, inclusive, está mandando uma pergunta para o WhatsApp, perguntando, querendo saber por que é tão alto o valor do ingresso, né? Tem um valor mínimo que a federação coloca também, né, gente? Sim. Então, mas o valor mínimo da federação, é bom que se diga, ele é uma sugestão, evidentemente, está no regulamento, mas é o valor mínimo para efeito de recolhimento de tributos, né? Sim. Se o clube quiser colocar o ingresso mais barato, ele vai recolher baseado no valor mínimo do ingresso do regulamento. Agora, se é 60 lá o mínimo, o Rio Claro quer colocar 30, cada ingresso que ele vender por 30, ele recolhe como se fosse 60. Se fosse assim, ninguém faria promoção em lugar nenhum. Mas eu acho que tem que valorizar o campeonato, né, Reginaldo? Porque a primeira divisão, o Rio Claro faz da maneira correta essa valorização, só que não pode supervalorizar. Tem que também estar de olho na realidade. Não adianta achar que é a Champions League e também não ir ninguém ao estádio, porque também tem que estar de acordo com as dificuldades do torcedor. Agora, eu queria aqui também isentar toda a comissão técnica, que fez toda uma preparação com os jogadores, né, que não puderam jogar por falta de inscrição. Sabe, um time de Série A1, aconteceu um problema desse, de última hora, já quase nem jogou no Chimitão, né? O Chimitão foi liberado praticamente na quinta-feira. A gente sabe que foi feito um trabalho de bastidores na federação para poder liberar o Chimitão no primeiro jogo do Rio Claro. Agora, jogadores que estavam aí há mais de 2 meses, deixar para inscrever em cima da hora, não é possível, gente. E a gente sabe que a Federação Paulista de Futebol ela é uma entidade extremamente política.
E se você não tiver bons contatos lá dentro, você não consegue. Eu sei que o Rio Claro até procurou pessoas para poder inscrever esses jogadores de última hora, mas aí não houve tempo. E a gente sabe também que lá na Federação Paulista, viu, Ivo, Vlado, isso é importante saber, que o senhor Balber ele não é muito bem visto lá não, tá? Por essas reações que às vezes ele tem, que todo mundo conhece. Então, politicamente, ele está meio furado lá na federação. Então, talvez se tivesse uma boa parceria política lá, de repente ele conseguiria colocar esses jogadores. Agora, o Rio Claro realmente começou, você foi bem colocar até o Papaléguas lá, né? Começou realmente como um furacão. Né? O Capivariano acho que se assustou ao ver o Rio Claro indo para cima e já fazendo 2 gols de cara. Depois, né, o Capivariano acabou controlando um pouco mais o jogo, né, Ivo? Teve a oportunidade do pênalti o Rio Claro, que não converteu. E aí é lógico, né? O time cansou no segundo tempo, né? Cansou e o Reis não teve como, né, trocar as peças. Não teve como trocar as peças. Né? Acho que os meninos até foram bem. Né? Ele fala sobre os meninos, que jogou uma responsabilidade tremenda. Imagine uma estreia, a ansiedade que o time está para jogar. E ainda coloca o menino de sopetão, assim, vamos dizer assim. Então, quer dizer, dos males, sabe, o melhor. Ainda conseguiu fazer um ponto em casa. Né? Agora tem que buscar fora para tentar recuperar esse resultado aí. Muito bem, para a gente dar a vez também para os nossos pessoal da internet que está participando comigo aqui no WhatsApp, mandar um beijo para a Giselda Sartori, sempre encontro com ela nos jogos, ela que é do Bandeirantes, estava lá torcendo para o Rio Claro, disse que passou o maior sufoco no jogo, realmente foi difícil. Tem mais uma pergunta aqui, olha, agora é do Adriano Vicente, rapidinho para vocês responderem antes da gente chamar o Luiz dos Reis aqui na entrevista. Boa noite, Vlada, com todos esses problemas, já podemos falar em risco de rebaixamento? É uma incompetência da diretoria que não inscreveu os jogadores, já que estão treinando desde o final do ano? É a pergunta do Adriano Vicente, lá do Mãe Preta. Obrigada, viu, Adriano? Eu acho que ainda é cedo para falar, né? O Rio Claro acabou não colocando o time principal para jogar, né, Ivo? A gente percebeu que tem qualidade o time soube marcar, soube atacar. Então acho que é muito cedo ainda a gente falar de um rebaixamento. Eu acredito muito que o Rio Claro ainda vai crescer na competição. Depende, evidentemente, dessa parte burocrática, vamos acertar isso daí, para dar tranquilidade até à comissão técnica para poder escalar o time e os jogadores aí também desempenhar o seu bom papel. Mas é cedo para falar em rebaixamento ainda. O risco de rebaixamento existe e já existia antes dessa situação aí do primeiro jogo, para muitas equipes, não só para o Rio Claro. Agora, esse problema específico da primeira rodada, ele é um problema que não vai se perpetuar. Ele tem que ser solucionado imediatamente. Eu espero que hoje, ou no mais tardar até amanhã, esses atletas estejam inscritos e aptos para o segundo jogo do Rio Claro. O presida me confirmou, ele falou, olha, Vlada, tá tudo certo. Porque senão, inclusive, é jogar dinheiro fora, né? É jogar dinheiro fora. É a mesma coisa que o camarada comprar o camarote do carnaval para 3 noites e uma só. Quer dizer, você paga o jogador para tê-lo em 15 partidas, você não tem possibilidade de contar com ele em alguns jogos. Não pode, é um desperdício total. E aí eu vejo boas perspectivas para o time do Rio Claro, que eu vi pontos positivos nessa equipe, vi bons jogadores, inclusive jovens, atacantes rápidos, e o Rio Claro bem treinadinho pelo Reis, com padrão, com visível trabalho tático desenvolvido pelos atletas, orientados pelo treinador, e aquilo refletiu no jogo, né? Você percebe reflexo de treinamento, a equipe sabe o que faz dentro de campo. Então, claro, não estou enchendo a bola do Rio Claro, não. Vamos esperar mais para ver. Só que eu vejo perspectivas de um time bem competitivo, esse do Galo Azul. Tá, antes da gente chamar o Reis, mandar um abraço também para o Gilberto do Floridiana, que está acompanhando o nosso programa, mandou uma mensagem assim, olha, um time de primeira divisão que leva o nome da cidade ao mais alto padrão, não tem manutenção nenhuma em seu estádio. Disse que o placar estava horrível, o placar eletrônico todo quebrado. Cadê a Secretaria de Esportes? Ele está falando aqui. E também está parabenizando aqueles que honraram a camisa do Azulão. Realmente está precisando de um conserto, aquele placar lá que tá feio, né? Bom, tinha uns refletores apagados também, né? Eu já falei isso aqui no programa, né? Aliás, alertei até para alguns problemas específicos do estádio que foram solucionados, como, por exemplo, a cobertura lá na arquibancada, deram uma guaribada no mato lá na frente, na Rua 9, sempre assim, eles dão uma maquiada lá para começar o campeonato, mas é um estádio que, os 2 estádios nossos são antigos e merecem e precisam de muita coisa para ter um visual bacana. O caso específico do Chimitão
ainda está um pouco mais complicado. O Benitão parece que tem um pouco mais de cuidado, né? Há um cuidado maior com a preservação da imagem do Benitão, mas no Chimitão a gente está acostumado com isso aí faz tempo. Muito bem, olha, gente, agora um outro capítulo de toda essa história que aconteceu no sábado foi a ausência do meia Paulinho Lepetit, que não estava no banco, parece que foi inscrito também, mas não foi convocado para o jogo aí através do técnico Luiz dos Reis. E a gente fez uma pergunta sobre isso e o Reis respondeu para a gente, vamos conferir. A questão do Paulinho Lepetit, nós tivemos 3 jogos amistosos, né? Ele não ouve bem nos últimos 2 amistosos e eu tenho que colocar o que está melhor. Eu estou sendo sincero com o meu grupo. Coloquei um menino hoje chamado Fabrício, que foi considerado o melhor 10 do interior, né? Então, assim, eu acho assim, que a gente tem que ser justo com quem está bem no momento. O Paulinho não estava bem no momento e eu optei de colocar o Fabrício. E é um menino que, se a gente faz o gol de pênalti, nós tínhamos ganho o jogo e ninguém ia falar mais nada sobre ninguém. Então, Paulinho, ele sabe que todo mundo vai ter seu momento, né? Então o momento dele hoje não era o momento dele, era o momento de quem entrou jogando. Muito bem, essa foi a resposta do Reis para a minha pergunta, né? Fui eu que fiz essa pergunta para ele. Mas a gente lembra bem que na semana passada nós trouxemos uma entrevista do Reis também, durante a chegada do Léo Costa, e ele disse uma coisa diferente do que ele disse nessa entrevista. Ele elogiou o Paulinho Lepetit na semana passada. Vamos conferir. A minha preocupação é que hoje um meia cadenciado, um meia que também já está acostumado com a divisão, mais o Paulinho, né? Eu não posso ficar dependendo de um atleta só. De repente você tem uma lesão, né? uma expulsão, alguma coisa nesse sentido, então você tem que ter uma coisa que saia um atleta e chegue outro para suprir isso aí no mesmo nível para cima. Numa semana estava cadenciado, numa semana estava um atleta que é apto para a posição, na semana seguinte não estava. E durante a sua transmissão, Ivo Rosalém, que você transmitiu o jogo, aliás, muito bem, meus parabéns pela Rádio Jovem Pan, eu ouvi quem estava lá, o Biduzinho, né? Biduzinho que estava de repórter no campo, o Biduzinho fez essa mesma pergunta para ele, questionou, e ele disse que o caso do Paulinho Lepetit era um problema pessoal. Agora, é pessoal ou é profissional? Eu acredito na sonora que ele falou pro Biduzinho ou no que ele falou para mim, Ivo? Não, Vlado, o negócio é o seguinte, eu até entendo a situação difícil do Reis, né? Respeito o Reis, mas ele acabou desandando na maionese aí, escorregou na maionese, o Reis, no mesmo dia, né? Porque ele falou uma coisa para a Rádio Jovem Pan e depois, minutos depois, deu outra versão para você na TV Claré. Quer dizer, no mundo globalizado que estamos, inclusive que nós temos o público mais ou menos em comum, o pessoal ouve jogo na rádio, assiste televisão, nós conversamos uns com os outros, né? Nós que somos da imprensa, não tem cabimento um negócio desse. É difícil a situação do Reis para justificar? Por quê? Porque eu presumo que, sem querer fazer trocadilho, o assunto é sério, mas tem coisa cabeluda aí no meio. Tem coisa cabeluda, é problema disciplinar, tá na cara. O Paulinho Lepetit foi cortado da convocação. Quer dizer, como é que eu vou cair numa conversa dessa aí, com todo o respeito do Reis, que o cara não está num bom momento? Gente, já aconteceram situações de até goleiro ser colocado com camisa de jogador de linha só para completar banco, para não dizer que estava sem atleta no banco de reservas. Então o Paulinho não está muito bem, mas ele vai ficar fora do banco. O Rio Claro vai para um jogo de estreia na primeira divisão com 3 atletas na reserva e corta o jogador porque ele não está bem. Está inscrito, né? E está inscrito. Tá inscrito. Quer dizer, você não tem jogador para pôr no banco. O cara não está lá muito no momento bom, segundo o Reis está dizendo aí, que não era o que a gente vinha acompanhando. Aí não leva, corta da convocação para ficar cadeira vazia lá no banco, dar moral para o adversário. Não, tem nada disso, ele não quis expor a real situação. Eu acho que ele está certo, o Rio Claro não tornou público o caso. Por quê? Porque é uma bucha, é um pepino. Só 28 atletas podem ser inscritos nesse campeonato. O Paulinho já está inscrito. Se de repente eles divulgam o motivo verdadeiro pelo qual ele foi cortado, já vai ficar uma marca em cima dele, né? Vai ficar aquele burburinho todo e de repente tem que voltar com ele para o time, aí vai ficar desgastada a figura do Paulinho. Então eles abafaram a coisa, tomaram uma medida administrativa e eu só posso acreditar que seja alguma coisa muito séria, porque, olha, você abrir mão de um meia que treinou todo o período aí, que foi uma das últimas principais contratações, tem coisa grave aí que o Rio Claro não expôs
para não piorar ainda a situação. Eu acho que eles nem sabem como vão fazer por causa disso. Se pudesse inscrever outro no lugar, tchau e benção, já teria sido demitido, penso eu. Mas como não pode, eles estão tentando, né, ver o que vai fazer. É complicado, né, Ivo? Porque o técnico elogia, veio elogiando o Paulinho durante toda a fase de treinamento. Os próprios companheiros, né, até o Alex Silva elogiou o Paulinho. O Paulinho vinha treinando, né? Um dia eu estava lá no Chimitão, eu vi, ele fazia parte do time titular, fazia todo o treinamento tático junto com o time, né? E de repente não está bem. Como você falou, tem alguma coisa lá que aconteceu, tá certo a comissão não querer expor, a diretoria não querer expor isso e tomar, assim, as medidas cabíveis que tem que tomar. Muito bem, gente, olha, a gente precisa fazer um intervalo rapidinho aqui, tá faltando a tela de resultados da A1 também, e a gente vai fazer um intervalo rapidinho, na sequência a gente volta com isso, a gente vai falar de basquete, tem Veloclube daqui a pouco, o Velão que estreou com vitória na Série A2, a gente volta já.